Pai e filho, patrão e empregado, relações de autoridade são sempre difíceis. Como lidar com questões que envolvem poder e hierarquia? É sobre isso que nós vamos conversar agora com o psiquiatra e homeopata Luiz Andrade. Boa tarde, doutora Luiz. Boa tarde, doutor. Doutor, desde pequenininho a gente tem chefe, babá, meu pai sempre alguém para mandar. É sempre assim. Nós podemos até pensar, né, Isabela, que a coisa começa dentro do útero, quando a criança é obrigada, né, através do cordão umbilical, a receber a química que a mãe passa para ela. Então, a relação com a autoridade é uma relação que vai existir até o final da nossa vida. É um desafio, portanto, não? É um contínuo, desafio. constante. Quer dizer, falar de autoridade é falar de limites. A autoridade, normalmente, né, Laíra, ela estabelece o que você pode, o que você não pode fazer, o que você deve e não deve fazer. Com isso, então, envolve a questão, vamos dizer assim, de um incômodo. Sempre existe a tendência a você se sentir incomodado quando alguém está te dando ordens ou quando te dá orientações, né? Agora, é óbvio, Laíra, que o tipo de autoridade vai fazer com que a capacidade de aceitar o comando seja mais aprazível, mais ameno, ou seja, uma coisa muito mais revoltante. Pois é, por exemplo, atitudes autoritárias. Isso existe. O que quer dizer isso? Isso é um desrespeito, né, Isabela, quando a autoridade, essa pessoa que é o chefe, o pai, o comandante daquele momento, quando ela não vê no outro uma pessoa, mas sim um objeto a ser comandado. Essa falta de respeito é que vai trazer a ideia do autoritarismo, onde, em geral, o que ocorre é um tipo de revolta interna. Isso aí, lembrar o telespectador, sempre nós temos que ter esse cuidado, porque uma autoridade que não respeita a quem ela está comandando, corre o risco de ter, então, várias coisas desagradáveis. Uma delas é aquela questão interna do mal-estar, quando inconscientemente a pessoa comandada tem uma revolta, tem um mal-estar e, às vezes, até, vamos dizer, manda uma má energia para esse chefe. Ele vai minando as energias do funcionário internamente, ele vai remoendo aquilo, né? É possível exercer autoridade sem ser autoritário? A autoridade respeitosa, né? Aquela autoridade feita com, nós podemos dizer, com segurança e com carinho. Carinho que a gente fala aí, lá, e lembrar o telespectador que não é um carinho de ficar abraçando o outro, mas o carinho é de levar em consideração o outro. O chefe, a autoridade que se coloca no lugar do outro, né, que pensa que ele poderia estar na outra posição, esse sim exerce uma autoridade que não é autoritária, que é acolhida, inclusive serve como um parâmetro, como uma base para a pessoa comandada, para dar mais segurança para ela. Ela não se sente uma imposta, referência, né? Uma referência. Um espelho. E existe, assim, grande autoridade, pequena autoridade, existe? A pequena autoridade, Isabela, a gente chama daquela pessoa que exerce ela tem pouca área de abrangência ou de influência, então ela intensifica aquilo. Muito comum um irmão mais velho com um irmão mais novo. Muito comum acontecer isso. Como esse menino, né, não tem muito no que mandar, ele vai mandar no irmão de uma forma exagerada. Então, a pequena autoridade, a gente sempre lembra de um exagero no exercício dessa autoridade. E por que as pessoas se perdem quando têm algum tipo de poder, exercem autoridade e são autoritárias ao mesmo tempo? Nós podemos dizer, lembrar o telespectador, que a função de chefe pode ser um chefe até, vamos dizer, meio derrubado, de pouca chefia, mas traz um estado alterado de consciência. A pessoa se sente outra, a pessoa tem esse risco. Cresce sempre, um pouco, né? Sempre trazer ao telespectador a ideia de que a gente tem que estar de olho na gente mesmo. Porque quando pensa que não, a gente está todo metido, está todo ali cheio da razão, desrespeitando o próximo e gerando uma falta de resolutividade, uma falta de eficácia nessa autoridade. Comum a gente lembrar que tem alguns funcionários que, quando são comandados, o chefe sai e coloca a língua para ele, a língua para fora, né? Tem um tipo de revolta interna que vai atrapalhar não só a relação, mas a eficácia do trabalho. E o que é uma autoridade adequada? Ela tem a ver, Isabela, com uma autoridade respeitosa, onde esse chefe vai estar fazendo um papel que é muito mais o papel de coordenador do que de comandante. É diferente. O coordenador, ele participa, ele integra. É lógico que ele exerce o papel de comando, mas não como um comandante que não ouve o comandado. Mas então, assim, a gente aceita uma autoridade adequada, o funcionário aceita, as pessoas aceitam. Por quê? Porque ela é mais sábia, seria isso? Aceita e respeita? Ela é, como a gente diz, mais palatável, mais digerível. Você não se sente humilhado. O grande drama é aquela autoridade, seja um guarda de trânsito, seja um chefe de seção, que faz um tipo de autoritarismo que deixa na pessoa comandada uma sensação de que ela está sendo humilhada, que ela está sendo até ridicularizada. Obrigada, doutor, pelas dicas, pelo papo. Então, até respeito, né, e hierarquia é fundamental para nós. E nenhuma língua para fora. Sem língua de fora. Muito obrigado. A solução de conflitos no trânsito, no trabalho ou mesmo em casa depende muito da forma como cada um responde a essas situações. Como você reage aos problemas do cotidiano? Com calma e gentileza ou com irritação?
e agressividade. Nós vamos conversar agora com o psiquiatra homeopata Luiz Andrade. Boa tarde, doutor Aloysio. Aí, Isabela. Boa tarde, doutor. Vamos começar falando sobre a tendência à agressividade, pode ser? Ou vamos começar gentis? Vamos começar. É uma tendência que algumas pessoas têm? Isabela, a agressividade é um instinto, é uma defesa natural que o ser humano tem, herdada dos animais, e que nos protege, nos defende de agressões externas. Ou seja, a agressividade é uma forma de neutralizar os riscos e as coisas que a gente chama então de ameaçadoras na nossa vida. Portanto, todo ser humano, toda pessoa gera diariamente, constrói por instinto um certo nível de agressividade. Quer dizer, é normal que a gente diariamente ou às vezes apresente algum teor de agressividade. Agora, a linha entre agressividade e violência me parece ser muito tênue, né, doutor? É uma dificuldade, controlar a agressividade. É o desafio nosso? A gente lembra aos telespectadores que essa capacidade de autodomínio, de autocontrole, é difícil, mas é fundamental. Nós precisamos, então, de lembrar que a nossa tendência agressiva é natural, isso daí não tem nenhuma coisa de absurda, mas quando ela se acumula lá, quando ela vai juntando, aí sim ela se transforma em violência. Normalmente contra o outro, mas muitas vezes contra a própria pessoa. Tem determinado tipo de funcionamento da pessoa que você vê, ela não é agressiva com os outros, mas internamente ela se agride na medida que ela não manifesta as suas posições. Isso também faz muito mal para a gente, né? Muito mal, principalmente quando a agressividade se manifesta internamente sob a forma da mágoa, do rancor,